Quando olhamos para as terríveis trincheiras das grandes guerras mundiais, ou as pesadas ondas de ataque em diversas guerras civis ao redor do globo, fica evidente que a história da humanidade é tudo menos pacífica. Desde os campos de batalha da antiguidade, até os conflitos atuais, a trajetória da humanidade tem sido marcada por terríveis ciclos de violência, ódio e destruição, que têm redefinindo fronteiras, derrubando impérios, dizimando culturas e mudando o equilíbrio de poder global. Questões como conflitos territoriais e fronteiriços, concorrência por recursos naturais, divergências étnicas, religiosas ou culturais, e até mesmo diferentes ideologias políticas, têm sido a força motriz que alimentam estes tristes eventos que ceifam milhares de vidas. Hoje iremos conhecer alguns destes eventos que destroem o nosso mundo. Seja bem-vindo ao Cultura Geral, apertem os cintos e preparem as pipocas, que hoje iremos conhecer as 5 maiores guerras da humanidade. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande liderou campanhas militares que expandiram o Império Macedônico por vastas áreas do mundo. Os motivos das expedições militares variavam entre a busca por poder e prestígio, crescimento econômico, controle de territórios e a disseminação da cultura grega. A guerra decorreu entre 334 a 323 a.C. Participaram da guerra diversas nações, incluindo o Império Persa, o Império Macedônico, a Grécia e várias tribos e reinos locais. As consequências do conflito foram várias. Socialmente, a guerra trouxe consigo migrações em massa, causando enormes deslocamentos populacionais e mudanças culturais nas regiões conquistadas, influenciando línguas, costumes e religiões. Politicamente, o domínio de Alexandre resultou na difusão da cultura helenística, combinando elementos gregos e orientais. Economicamente, as conquistas de Alexandre levaram à integração de vastas áreas comerciais, facilitando o comércio e promovendo o intercâmbio cultural. No entanto, a guerra também foi marcada por terríveis atos, incluindo massacres de civis e destruição de cidades inteiras, e a subjugação brutal de povos derrotados. O cerco e saque de cidades como Tiro e a queima de Persépolis são exemplos notórios desses atos violentos. Essas ações causaram inúmeras mortes, e deixaram um rastro de destruição que afetou profundamente as sociedades locais. A Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana é outro episódio da humanidade escrito com sangue, uma das guerras mais significativas da história dos Estados Unidos, travada entre os estados do Norte e os estados do Sul. Tal como o nome indica, ocorreu nos Estados Unidos, entre 1861 e 1865. Os principais motivos da guerra foram a questão da escravidão e os direitos estaduais, versus a autoridade federal. Os estados do Sul, conhecidos como Estados Confederados, defendiam o direito de manter a escravidão e de se separar da União, enquanto os estados do Norte, conhecidos como União, buscavam preservar a União e eventualmente abolir a escravidão. Esta guerra teve um impacto tremendo nos Estados Unidos, na altura não tão unidos assim. A guerra levou a uma mudança profunda na estrutura social, especialmente no Sul, onde a escravidão foi abolida e os direitos civis dos afro-americanos começaram a ser reconhecidos. Politicamente, a vitória da União reforçou o poder do governo federal sobre os estados, e fortaleceu a ideia de uma nação indivisível. O conflito deu um golpe tremendo também na economia dos Estados Unidos, especialmente para o Sul, que sofreu com a destruição de infraestruturas, perda de mão de obra escrava, e quase entrou em colapso econômico. O conflito é também lembrado por coisas que nenhum de nós gostaria de passar, como a Batalha de Gettysburg e Antietam, onde dezenas de milhares de soldados foram mortos, feridos ou capturados. Além disso, a prática da guerra total levou a devastadoras campanhas de destruição, como a Marcha de Sherman até o mar, onde as forças da União destruíram cidades e propriedades no Sul. Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 1918, as maiores potências do mundo iniciaram a maior fábrica de órfãos e viúvas, por motivos como rivalidades territoriais, nacionalismo exacerbado e alianças militares. As potências centrais, lideradas pelo Império Alemão e pelo Império Austro-Húngaro, e as potências aliadas, lideradas pelo Reino Unido, França, Rússia e mais tarde pelos Estados Unidos, todos estes participaram deste triste evento.
milhões de soldados e civis mortos, feridos ou deslocados, a queda de impérios e o surgimento de novas nações, danos massivos à economia dos participantes, crise econômica global e a instabilidade política em muitos países, estas foram só algumas das consequências que a Primeira Guerra Mundial trouxe. O uso de armas químicas como gás venenoso, táticas brutais de guerra de trincheiras, em confrontos prolongados e sangrentos, o bombardeio de áreas civis e prisioneiros constituem alguns dos mais terríveis atos desta guerra. Reza a lenda que se você meter o like nesse vídeo e se inscrever no canal, conflitos deste gênero nunca mais irão acontecer. Não sei se é verdade, mas não vale a pena arriscar, meu amigo. O ser humano é especialista em bater recordes e quebrar limites, estamos sempre evoluindo e nos superando em tudo. A Primeira Grande Guerra foi terrível em todos os aspectos, mas parece que não foi o suficiente, então nós fomos lá e fizemos algo ainda mais grandioso, e em 1939 deu-se início à Segunda Guerra Mundial, sendo o conflito mais mortal da história, envolvendo a maioria das nações do mundo. Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos e França levantaram-se contra a Alemanha, Itália e Japão. Este conflito sem precedentes foi motivado por ressentimentos e instabilidade da Primeira Guerra Mundial, expansão territorial agressiva de regimes totalitários e a busca por recursos naturais. As nações participantes foram divididas em duas alianças principais, dos aliados, liderados pelo Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos e França, e as potências do eixo, lideradas pela Alemanha, Itália e Japão. Milhões de pessoas foram mortas, feridas ou deslocadas, incluindo vítimas como a guerra também teve um impacto profundo na vida das mulheres, que assumiram papéis importantes na força de trabalho enquanto os homens estavam no fronte. Politicamente, a Segunda Guerra Mundial resultou na queda de regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, e no surgimento de superpotências rivais, como os Estados Unidos e a União Soviética. O estabelecimento da Organização das Nações Unidas, ONU, visava manter a paz e evitar futuros conflitos globais. A nível econômico, a guerra causou enormes danos, com destruição de cidades, indústrias e infraestrutura em muitas partes do mundo. No entanto, também impulsionou a reconstrução e a recuperação econômica em algumas regiões, especialmente nos Estados Unidos. Alguns dos atos mais terríveis durante a guerra incluíram os bombardeios de Iraque com bombas atômicas pelos Estados Unidos, e os crimes de guerra cometidos por todas as partes envolvidas, incluindo civis e prisioneiros de guerra. Guerra Civil Angolana foi um conflito prolongado que ocorreu em Angola, e teve diversas fases ao longo do tempo. A guerra principal ocorreu de 1975 a 2002, com episódios de violência e instabilidade continuando mesmo após o fim oficial do conflito. Os motivos da guerra civil foram multifacetados, e incluíram disputas de poder entre diferentes grupos políticos, bem como a luta pela independência de Angola do domínio colonial português. Após a independência em 1975, surgiram confrontos entre o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, apoiado pela União Soviética e Cuba, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, apoiada pelos Estados Unidos e África do Sul, além de outros grupos menores. Este conflito foi devastador para a população angolana, milhares de pessoas foram mortas, feridas ou deslocadas devido à violência e aos conflitos armados. A guerra também deixou um legado de trauma e divisões étnicas profundas na sociedade angolana. Politicamente, a guerra civil resultou em décadas de instabilidade política e militar, impedindo o desenvolvimento e a consolidação de instituições democráticas em Angola. Outro ramo afetado foi o econômico, causando danos à infraestrutura, à agricultura e à economia em geral, retardando o crescimento e o desenvolvimento do país. Alguns dos atos mais terríveis durante a Guerra Civil Angolana incluíram recrutamento forçado de crianças-soldado, mineração de campos terrestres e o uso generalizado de armas pesadas contra áreas civis. O conflito também foi marcado por violações generalizadas dos direitos humanos por todas as partes envolvidas.
Meus amigos, todos os conflitos aqui citados foram terríveis capítulos na história da humanidade. Quando pensamos nos danos causados e as vidas perdidas, vem em nós um enorme peso no coração e lágrimas nos olhos. Lembrem-se que cabe a cada um de nós garantir que eventos desse tipo não se voltem a repetir. Muito obrigado por ter chegado até aqui, foi um grande prazer em ter você do outro lado. Não se esqueça de deixar o like e até a próxima.